Muito bem, segundo ano, tudo bem com vocês? Na semana passada eu pedi para vocês formarem grupos e eu passei para vocês algumas situações, alguns dilemas morais para vocês discutirem, né, debaterem. Não sei como que foi a discussão nos grupos aí, se as discussões foram tranquilas, se foram tensas, né? Eu também não olhei ainda as respostas de vocês, não sei como vocês responderam, tá? Mas na semana que vem eu vou apresentar aqui, pretendo apresentar as ideias que vocês debateram nos grupos, ou na outra semana também, tá? Ok? Então, seguindo, eu pedi a vocês que debatessem aqueles temas, foram 6 temas no total, porque eu queria trabalhar com vocês duas éticas. Uma ética que é a ética do utilitarismo e a outra que é a ética do dever. Essas éticas aí já pertencem à modernidade, não é mais agora da Idade Média. Nós discutiu lá algumas éticas antigas e depois discutimos a ética medieval cristã, né? E agora chegamos então na modernidade, destacando-se aí a ética utilitarista e a ética do dever. Então as respostas que vocês deram àqueles dilemas morais que eu passei para vocês, dependendo da resposta que você deu, você fez uma escolha ética utilitarista. Dependendo da resposta que você deu, se for outra resposta, vai então ser uma ética do dever. Vamos seguir em frente para entender certinho um pouquinho disso aí. Talvez vocês não entendam tudo hoje, mas entendam talvez na continuidade da próxima aula. Talvez não, vão entender na continuidade da próxima aula. Seguindo então lá. Relembrando então, nós vimos as éticas antigas, as éticas helenísticas e a ética medieval cristã. Essas éticas antigas, helenísticas e a ética medieval, elas eram chamadas de éticas das virtudes. Por que eram chamadas de éticas das virtudes? Porque nessas éticas aí, qual era o foco delas? O sujeito deveria desenvolver alguma qualidade moral. Em qualquer situação que houvesse, esse sujeito deveria ter, dependendo da ética, claro aí, né, as seguintes características, as seguintes virtudes: ou justiça, coragem, conhecimento, a ataraxia, que era lá a tranquilidade da alma, a busca do prazer tranquilo, né? Então a prudência, a mediania, como lá Aristóteles pregava, a esperança, a caridade, como era a ética cristã e etc. Uma série de virtudes. Por isso, então, que essas éticas aí eram chamadas éticas das virtudes, que propunham que o cidadão tivesse um jeito de ser diante de qualquer situação, ele teria que ter uma virtude ou virtudes, qualidades, ok? Então, seguindo ali. Então, nós agora vamos para a ética da modernidade, que é a ética utilitarista. E ela tem um problema, que é o problema da fundamentação moral. Qual o problema ou quais são esses problemas? Então a pergunta que a gente faz aí, duas perguntas. O que torna uma ação moralmente correta ou incorreta? Que critério ou quais critérios nos permite distinguir entre uma ação moralmente correta ou uma ação moralmente errada? Qual é o critério? O que é que faz que a minha ação tenha sido boa ou tenha sido ruim? Então essas questões aí, elas perpassaram a permear a partir então da Idade Moderna, correto? Lá no passado, o sujeito tinha que ter virtudes. Agora o foco também vai estar na ação e não mais no sujeito. Então, existem duas respostas a esses problemas então que eu passei para vocês na fundamentação da moral. Quais são as respostas que temos aí? Então, primeiro, a gente tem a ética teleológica do John Stuart Mill e do Jeremy Bentham, em que o valor moral de uma ação depende da sua consequência, depende do seu resultado. Olha onde está o foco, na finalidade, no fim, no resultado final. E temos ali a ética deontológica, que é oposta à ética teleológica, não é teológica, é teleológica, ok? A palavra teleológica quer dizer resultado, fim, finalidade. E a ética deontológica de Immanuel Kant, que veremos nas próximas aulas, que são opostas. Para o Kant, o valor moral de uma ação depende do motivo ou da intenção. Então, uma ação foca no resultado, uma ética foca no resultado, a outra ética foca na intenção do indivíduo, ok? No motivo do indivíduo. Seguindo então lá.
Então, temos o sujeito, temos a intenção dele, temos a ação e temos o resultado. Então, disso aí, então, vai decorrer as duas éticas aí. A ética deontológica, que valoriza a intenção da ação de acordo com o dever, independente do resultado. Olha que polêmica isso, ok? E temos ali a ética teleológica ou consequencialista, que significa que a boa ação deve se medir pelas consequências, não importando qual era a intenção do indivíduo e não importando também qual foi a ação que meio que ele usou. O que importa é produzir o bom resultado, então a ação é moral. Não importa qual a ação do indivíduo, ok? Vamos seguir então ali. Essas são as duas éticas opostas, por isso que eu pedi a vocês que discutissem aqueles temas, aqueles 6 temas. Depois vocês ficarão sabendo quais foram os temas que os grupos discutiram. Vamos seguir então lá. Então, a ética de hoje é a ética utilitarista, que foi fundada pelos pensadores Jeremy Bentham e depois defendida pelo aluno dele, o John Stuart Mill. São esses dois pensadores aí que são os grandes nomes que representam então a ética utilitarista. Vamos seguir? Momento curiosidade. Esse aí é o Jeremy Bentham. Quando ele morreu, ele pediu para não ser enterrado. Ele pediu que o corpo dele fosse embalsamado e ficasse exposto em algum lugar, tá? E aí, essa cabeça que vocês estão vendo no corpo dele aí, não é a cabeça original dele. Essa cabeça aí é uma cabeça de cera, ok? A cabeça original dele é a cabeça que está ao lado ali. O médico que fez o processo de embalsamento não entendia muito esse processo. A cabeça dele acabou sendo degradada, caiu do corpo dele e chegou a ser roubada em um certo momento por alunos de uma universidade rival da universidade onde fica da Universidade de London, onde fica aí exposto o corpo do Jeremy Bentham. Hoje, a cabeça original do Jeremy Bentham está bem guardada em um local secreto, ok? Vamos seguir então lá. Mas é interessante essa ideia do Jeremy Bentham, né? Ele não queria ser enterrado e pediu para ser embalsamado. Então, seguindo ali. A ética utilitarista tem, então, alguns pressupostos. A utilidade é um benefício. Seja, então, qual for o benefício, é racional que eu tenha que aumentar. Se algo é bom, se causa benefício, então eu tenho que aumentar esse benefício aí, que seja o maior possível. Então, a moralidade na ética utilitarista, ela preocupa-se em aumentar a felicidade. E como que funciona isso aí? Então, no pro-utilitarismo, eu faço aquilo que é útil, que causa benefício às pessoas. Então, eu procuro fazer o quê? Ver qual ação minha vai trazer a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, agora você já consegue entender a sua resposta que você deu em relação aos problemas que eu apresentei, não é? As respostas que eu apresentei lá discutiam um pouquinho essa questão de causar benefício a um grande número de pessoas. Se você escolheu respostas que causavam benefícios a um grande número de pessoas, você então optou pela ética utilitarista, ok? Já vai percebendo como foi que você agiu nas situações que eu passei para vocês aí. Então, a ética utilitarista, ela propõe um cálculo. É isso que ela propõe. Eu faço um cálculo. A ação correta, então, é aquela que aumentar a utilidade. Ou seja, a que tiver as melhores consequências. Então, não importa o que eu tenha feito, desde que tenha aumentado o resultado e que tenha feito um monte de pessoas felizes, então eu vou escolher aquela ação lá, através de um cálculo que eu faço. A maior felicidade, o maior prazer para o maior número de pessoas possíveis. Para o utilitarismo, a boa ética é aquela que causa prazer e que afasta a dor da maior parte de pessoas possíveis. Então vamos seguir lá. Então, vamos lá para atitudes históricas, né, ou sociais que são baseadas no utilitarismo. Veja essa aí. Vocês estão lembrados dessa cena, né? Representa lá o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki.
O presidente Harry Truman, nos dias 6 e 9 de agosto, autorizou então que a Força Aérea Americana jogasse bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, pela primeira vez na história. Qual foi o discurso, qual foi a justificativa usada? Se nós continuarmos usando armas convencionais, a Segunda Guerra Mundial vai se estender por um maior período de tempo e vai matar muito mais pessoas. Então, se nós utilizarmos as bombas atômicas sobre o Japão, a gente mata um pouco de pessoas e preserva muito mais vidas. Perceberam que estranho, né? Foi feito um cálculo utilitarista, causar a maior felicidade para o maior número de pessoas. Esse exemplo é clássico, tá, de utilitarismo, é polêmico, já percebam que a ética utilitarista é uma ética polêmica, a outra ética também é polêmica, veremos depois o porquê, tá? Ok? Então, jogar bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, o Harry Truman, que então era o presidente dos Estados Unidos, que assumiu após a morte do Roosevelt, disse então que fez isso aí porque essa morte de pessoas seria para evitar um maior número de mortes se a guerra continuasse. Lembrando que o Einstein pediu, né, para que não fossem jogadas essas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mais um exemplo: zoológicos. Nós pegamos animais, retiramos do meio ambiente em que eles vivem e colocamos em lugares apertados, pequenos, limitados, por maiores que sejam, ainda não são, não dão conta do espaço que esses animais queriam para viver. E colocamos esses animais aí em zoológicos. Causa prazer a gente ir ao zoológico ver esses animais. Mas é ético isso? O que é que vocês acham? Os zoológicos deveriam ser extintos e nós vermos esses animais apenas pela TV? Ou que tem que manter sim o zoológico? Que os animais têm que nos servir, causar prazer a um enorme número de pessoas. O que é que vocês pensam sobre isso? Comenta embaixo para mim aí o que é que vocês acham sobre a existência de zoológicos. Se eles deveriam ser ou não banidos da face da Terra. Né? É um exemplo de utilitarismo. Alguns animais sofrem por nós. Inclusive, o Jeremy Bentham discutiu a questão de matarmos animais para comê-los. O Jeremy Bentham disse que um dia a gente vai descobrir que os animais têm sentimentos e que nós não devemos matá-los. Ok? Seguindo, eu vou indicar para vocês alguns filmes que discutem essa temática aí utilitarista. O primeiro deles é A Ilha, com Ivan McGregor e com a Scarlett Johansson. Por que eu estou citando o nome dos atores e da atriz? Porque existem outros filmes chamados A Ilha, mas é esse aí que vai discutir, é muito bom o filme, que vai discutir temas relacionados ao utilitarismo. Espero que vocês assistam esse filme aí, ok? Segundo filme que eu vou indicar para vocês é Não Me Abandone Jamais. É quase igual o filme A Ilha, mas claro, com outros personagens, outro contexto, mas vai ser quase igual o filme A Ilha, o que acontece nos dois filmes aí. Sugiro que assistam também esse filme. Escolham um deles, ok? E também, por último, agora aqui de filme, vou sugerir para vocês aqui o filme Uma Prova de Amor, que é um filme também baseado no princípio da ética utilitarista. E tem uma pergunta para vocês aqui. É ético que eu indique para vocês baixarem filmes, assistir e aumentar seus conhecimentos? O que é que vocês pensam disso? Comenta abaixo também aí. É ético eu indicar que vocês assistam, baixem filmes na internet? Olha só, estou fazendo com que vocês aumentem seu conhecimento. Aumentar seu conhecimento não é algo bom? E aí? O que é que vocês pensam? É ilegal? Não é, é imoral? Não é imoral? O que é que vocês pensam sobre isso? Ok? E para encerrar, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês lerem lá e entender por que o Thanos no filme dos Vingadores lá tem também uma atitude utilitarista. E vejam se o Thanos era realmente um vilão ou se ele não era, ok? Então fiquem bem, até a próxima semana. Paz, fui. Valeu, galera!